preciso de dinheiro para muito mais. Sim. E muitas vezes acabo por não conseguir brilhar porque os meios não me permitem brilhar. Portanto, eu não estou dependente de mim própria, estou dependente de uma máquina, de pessoas, toda uma logística que é preciso organizar. Portanto, eu acabo... E não tenho em Portugal qualquer tipo de apoio. Ou seja, as modalidades não olímpicas não estão contempladas por nenhum tipo de financiamento e, portanto, se eu quiser correr, eu tenho que recorrer a empresas particulares que me queiram patrocinar. Hey guys, bem-vindos a mais um The Pole Podcast. Eu sou a Kai Rocha e neste episódio temos uma convidada que realmente dispensa de apresentações. A Elizabeth Jacinto é daquelas figuras que sempre me encantou por enfrentar o lugar inóspito que é o deserto numa moto e depois num caminhão. Uma prova duríssima, foi sempre uma fonte de inspiração sobre o que conseguimos enfrentar. Foi a primeira portuguesa a enfrentar o mítico Paris-Dakar em moto, chegando ao fim da prova, o que é por si só uma vitória. Mas para além disso, conseguiu vencer a modalidade feminina entre adversários profissionais com um enorme palmarés. Elizabeth veio falar do seu percurso, como começou este bichinho pelas motas, o apelo do deserto e até um bocado sobre educação. Uma nota, a Elizabeth está neste momento à procura de investidores para a sua próxima aventura, pelo que quem estiver a ouvir, que gostaria de estar envolvido neste projeto, eu vou deixar todos os links da Elizabeth para que possam entrar em contacto. E aqui vai o episódio. Espero que gostem e até já! Oi, esperem só um bocadinho, esqueci-me de uma coisa muito importante. Nós agora temos uma página de Ko-fi, onde vocês nos podem pagar um cafezinho. Portanto, tanto eu como a equipa que faz o The Pole, que procura ter este conteúdo de uma forma bastante consistente, nós fazemos isto mesmo por gosto, mas gostávamos também de saber se vocês gostariam de nos apoiar de outra forma. Por isso, se nos quiserem pagar um cafezinho, dirijam-se à nossa página de Ko-fi, eu vou deixar os links todos, estão também os links nas nossas páginas de social media, até na minha, no Instagram, @KaiRocha. E se nos ajudarem, muito, muito obrigada. E já não vos chateio mais, aqui está o episódio, até já! Queres te apresentar, antes de mais nada, para quem o nome não soa uma coisa reconhecível? Ok, meu nome é Elizabeth Jacinto. Neste momento posso dizer que sou piloto todo-terreno, não é? Tenho feito competição, mas na realidade eu comecei por ser professora de geografia. Essa foi a atividade que me preencheu durante bastante tempo e era uma profissão que eu exercia com muita paixão. E, entretanto, o todo-terreno aparece como um hobby, como uma brincadeira de fim de semana, que a certa altura começa a tornar um aspecto muito sério e a tomar posse do meu tempo e da minha vontade. E começou-se a tornar uma coisa muito séria, de forma que eu comecei por transformar esse hobby numa atividade séria e comecei a fazer competição. Portanto, estou a levar esta apresentação um bocadinho longe demais. Não. Mas a minha ideia é dizer, eu comecei por ser professora de geografia e a certa altura na vida acabei por substituir a geografia pelo todo-terreno, que no princípio era só um hobby e que depois a certa altura passou a ser profissão, uma atividade a tempo inteiro. Portanto, não sei o que é que posso dizer mais. Havia muita coisa que eu poderia dizer, mas... Vamos começar do início. Ok, vamos lá. Porquê geografia? E porquê professor? Porquê geografia? É uma pergunta interessante porque isso foi um marco muito importante na minha vida. Quando eu era jovem, andava por aí no 9º ano, e foi nessa altura que foi a minha altura de fazer o grande balanço. O primeiro grande balanço da minha vida foi nessa altura. O que é que eu quero realmente fazer? O que é que eu quero ser quando for grande? E essa era a questão que se me punha. E nessa altura eu tinha uma paixão e comecei a ter claro aquilo que queria na vida. Queria escolher psicologia como curso. No princípio eu queria, acima de tudo, ser educadora de infância.
porque trabalhar com crianças era uma coisa que me agradava imenso. Mas nessa fase de balanço pensei assim, não, posso fazer qualquer coisa melhor, posso tirar um curso superior, posso tirar o curso de Psicologia e dedicar-me à Psicologia Infantil. E foi esse o meu guia para estudar enquanto aluna do sexto, portanto, 10º, 11º e 12º ano. E quando foi a altura de concorrer à faculdade, eu tinha uma limitação económica que não me permitia concorrer a qualquer sítio do país. Portanto, estava muito limitada a concorrer a Lisboa, porque vivia no Montijo e era essa a minha única possibilidade. E então comecei a pensar se de facto eu conseguiria entrar para aquelas questões das médias, entrar em Psicologia, que tinha uma média bastante alta, eu tinha uma média próxima, mas tinha dúvidas se seria suficiente ou não. Então lembro-me no 12º ano tive a disciplina de Geografia, que fiz com muita facilidade, tive uma nota excelente e achei muito giro. Então naquela altura dei comigo a pensar, bom, Geografia, a falta de professores de Geografia eventualmente pode ser uma solução, porque vou lidar com jovens, não crianças, mas um bocadinho mais com alguma idade, mas também é educar, também é ensinar, é qualquer coisa que me agrada. Então quando foi a altura de concorrer para a faculdade, concorri para Psicologia e para Geografia. Não entrei em Psicologia por algumas décimas e entrei em Geografia. Pronto, tive aquilo que eu queria, que foi acabar o curso e começar logo a dar aulas. Para ser correta, eu ainda não tinha acabado o curso, já tinha começado a dar aulas. Okay. E era isso que eu precisava muito de começar a trabalhar. E foi assim, a Geografia aparece exatamente como a boia de salvação em relação ao meu sonho principal, que era a Psicologia. Sim. Que ainda hoje, de certa forma, penso, um dia, quem sabe, ainda tiro o curso de Psicologia. O que me está a parecer é que dentro dessas escolhas todas de Psicologia, educadora de infância e depois professora, há ali um aspecto sempre de pedagogia, não é? Porque era qualquer coisa que eu achava que tinha jeito para fazer, era qualquer coisa que eu achava que tinha muito a ver comigo. Daí o facto de eu ter sonhado a vida inteira em ser mãe, porque achava que tinha muito jeito para educar, e depois às vezes dava comigo a pensar que de facto eu acabava por fazer tudo aquilo que era difícil e as coisas que eu achava que eram fáceis para mim acabava por não as fazer. Portanto, a vida às vezes tem destas coisas. Sim. Uma coisa que por acaso é engraçado, porque eu tenho uma família que tem também muitos professores, e há uma coisa, e depois quem não é professor, quando há um jantar de família, qualquer coisa assim do género, e se juntam os professores, fica o caldo entornado quando os professores começam a falar do Ministério da Educação, etc. Porque é que acha que... A ideia que me dá é que quem é professor é muito apaixonado por aquilo que faz. Mas ao mesmo tempo frustrado, não é? Mas ao mesmo tempo frustrado. Reveste nisso? Exatamente. Desde que eu comecei a dar aulas até o momento em que parei por causa do desporto, eu via as condições do ensino mudarem imenso e a atitude dos alunos mudarem imenso. Portanto, um professor, para ser professor, tem que ter uma paixão grande para aquilo que faz, porque é uma profissão que exige imenso de nós. Exige que a pessoa goste daquilo que está a fazer. Não é uma profissão que a gente possa exercer com sacrifício. Não se aguenta. É demasiada pressão. Nós temos 30 miúdos de cada vez, várias vezes por dia, não é? E, portanto, são sempre diferentes, sempre cheios de energias, sempre cheios de expectativas, de vontades que às vezes não são aquelas que a gente quer que eles tenham na altura. E, portanto, ser professor é uma coisa que exige muito e que tem que vir de dentro para ser bem realizada. O que é que acontece hoje em dia? A sociedade evoluiu num sentido em que a aprendizagem é algo que não é valorizado. E os pais acabam por ter uma atitude que não transmitem às suas crianças o gosto de aprender. E isso faz com que os miúdos vão para a escola e estão fechados entre quatro paredes, têm um mundo riquíssimo de coisas lá fora, que os pais dão-lhe tudo o que eles querem, fazem-lhe todas as vontades, desde jogos de computador a tudo o que lhes apetece, e dentro da sala de aula, quatro paredes sem graça, quatro paredes lisas, onde a professora lhes obriga a ter uma atenção que eles não estão habituados a ter, uma concentração que eles não estão habituados a ter, e a fazer uma atividade que eles não veem o interesse na altura. E, portanto, não há ninguém que os incentive a dizer, não, o que tu aprendes na escola é qualquer coisa de interessante, tens que ver o que é que tem de interessante e que partido tu podes tirar disso no futuro. Não, a criança entra nas aulas já com aquela perspectiva de dizer, eu não gosto disto, eu não quero estar aqui, eu quero fazer outra coisa diferente. Já vão contrariados. Pronto, e isso faz com que o ensino seja extremamente difícil, para além de que a profissão de professor não é valorizada de forma nenhuma na nossa sociedade, e os professores acabam por se sentir naturalmente frustrados. E esse é um dos grandes problemas do nosso ensino atualmente. Portanto, o nosso país ainda não reconheceu que a grande mudança que tem que ser feita tem que ser no ensino, e se calhar o desporto é uma ferramenta muito boa para lá chegar.
Pois, até porque eu por acaso não tenho a certeza, de certeza que quem esteja a par me vai corrigir sobre o assunto, que, por exemplo, a nível do desporto, tiveram exatamente a debater se uma disciplina como a educação física seria facultativa ou poderia ser. É incrível, não é? Dá vontade de chorar quando a gente ouve essas conversas. O meu pai é professor de educação física, portanto para mim não faz sentido. Não, dá vontade de chorar, é pensar assim, as pessoas que são ignorantes, são perfeitas analfabetas nesta área, tomam decisões que condicionam um país inteiro. O desporto é fundamental para as pessoas, contribui para o seu bem-estar físico e mental. É importante que os jovens pratiquem desporto, porque o desporto aprendem uma série de outras coisas, uma série de ferramentas que lhes são úteis para a vida. Eu digo sempre, um jovem que praticou desporto enquanto jovem, quando chega a adulto, é muito melhor profissional que qualquer outro. E as pessoas, quem decide, recusa-se a ter isso em conta e a valorizar o desporto e a tornar o desporto como uma ferramenta de educação. E isso, na minha opinião, é lamentável. Eu, por exemplo, isto é a minha experiência pessoal, obviamente, não é? Tenho agora 32 anos e eu acho que tive o meu processo de educação, não é? Exatamente naquele meio entre a valorização exatamente à antiga, da educação, da escola, dos professores, aquele respeito e a autoridade que havia pelos professores, e o agora, que parece que se os alunos estão a dar mal na escola, a culpa também é dos professores, ou os pais colocam a culpa nos professores. Eu acho que eu fiquei no meio, ou seja, havia essa transição de mentalidade, não é? E eu pergunto-me se essa frustração agora também por parte dos pais também não tenha muito a ver com o facto de pessoas da minha geração. Obviamente que há outros fatores, não é? Mas pessoas da minha geração que agora estão a ter filhos, que têm uma ideia um bocadinho, digamos que, obviamente que isto não se aplica a toda a gente, não é? Não estou a meter tudo no mesmo saco, mas havia sempre aquela obrigação dos professores em cumprir um programa. E o que não era muito leniente em relação, por exemplo, aos alunos que não tinham mais dificuldade de compreensão ou que não percebiam o valor desse programa. Eu pergunto-me se também não será a partir daí, dessa imagem de um professor que tem estas coisas para dar e precisa de cumprir porque... Mas isso exatamente tem a ver com a estrutura do ensino, a forma como ele está concebido, e a questão é se ele está concebido da melhor forma, não é? Sim. Os professores têm que cumprir. E têm que cumprir o programa e têm que cumprir as diretrizes do Ministério da Educação. Sim. E esse é o problema. E quem decide os programas, quem decide o que é que os miúdos têm que aprender, se calhar não põe os pés na terra para olhar à volta e ver de facto aquilo que é importante ensinar-se e aquilo que os miúdos deviam de aprender. E se calhar o nosso ensino está um bocadinho desfasado da realidade e das necessidades atuais. E esse é outro problema que se põe. Portanto, eu acho que devia ser tudo muito bem repensado, desde o que é ensinado à forma como é ensinado. Há muitos passos para dar, Sim. Assim se queira, não é? Mas eu acho que é fundamental pensar-se em fazer-se uma revolução no ensino e um aperfeiçoamento muito grande, porque o nosso país precisa disso. Nós temos pessoas excelentes, pessoas muito capazes. A nível do pessoal docente, temos professores fabulosos, que fazem um trabalho fabuloso e que infelizmente são metidos no mesmo saco daqueles que já desistiram e que já não estão a fim de fazer qualquer esforço. E é um bocadinho ingrato, porque a pessoa acaba por não ser recompensada pelo seu esforço. E esse é um dos grandes dissabores que os professores têm hoje em dia, não é? E que é uma pena que assim seja. Portanto, eu acho que a nível do ensino está tudo para fazer. Mas é importante que se queira fazer, e até agora ninguém se mobilizou nesse sentido. Ok. Fica aqui uma nota, porque de facto eu acho que isso é uma coisa bastante pertinente. Sem dúvida. Apesar de ser... A ideia que me dá, lá está, através dessa experiência mais familiar, é que é uma luta já que deve há muitos anos. Muitos anos. E é cada vez mais uma luta perdida. Achas? Acho. Que... Não se vê ao longe uma perspectiva de mudança, esse é o problema. Cada vez as pessoas estão mais iludidas, cada vez os miúdos querem aprender menos, cada vez os miúdos chegam à escola mais mal educados, porque os pais têm 1, 2 filhos, não são capazes de os educar, e então entregam-lhes, põem-nos em frente à televisão, em frente ao computador, com a maquinazinha de jogos na mão, porque não têm capacidade de os ensinar, de os aturar, como se costuma dizer, e espera-se que o professor faça o mesmo que eles não são capazes de fazer em casa com 30 de uma vez, não é? Sim. E portanto os miúdos estão cada vez mais mal educados, não têm capacidade
capacidade de concentração, não conseguem estar a ouvir uma frase inteira da pessoa que está a falar com ele do princípio ao fim. Quando chega o momento de darem uma resposta a uma pergunta, já estão no outro lado. Portanto, essas coisas todas se fazem sentir e são importantes. Portanto, é uma atitude que vem de base desde criança, desde que a criança nasce, à medida que vai crescendo. É toda uma educação que tem que ser feita. Portanto, isto tem a ver também muito com o facto da mulher ter entrado no mercado do trabalho, de não ser ela própria agora já a educar as crianças, a de pôr numa creche com mais 20 ou 30 ou não sabe-se lá quantas que são educadas por uma mulher. É claro que é diferente, não é? De estar num grupo ou ser educada pela sua própria mãe. Não estou a dizer que defendo o facto das mulheres ficarem em casa sem trabalhar, mas isso teve uma consequência importante e a principal consequência foi na forma como as crianças são educadas e foi uma perca muito grande. Não é? Portanto, isso tem que ser compensado de alguma forma. Tem que ser compensado através de bons profissionais no ensino e de boas condições para o exercício do ensino se fazer. E isso não tem sido feito dessa maneira. Portanto, as mulheres têm as crianças, passado pouco tempo elas já estão na creche, as mães e os pais têm que trabalhar imenso, chegam a casa ao final do dia, pouco tempo têm para as crianças passam o dia, sabe-se lá com quem a fazer o quê. Pensa-se que se sabe, não é? Mas se calhar não aprendem aquilo que de facto deviam aprender. E a experiência que eu tive ao longo dos meus anos como professora é que cheguei a uma fase onde de facto os miúdos não tinham a mínima capacidade de concentração, não têm a mínima capacidade de diálogo, não têm a mínima capacidade de expressão. Miúdos do 8º, 9º ano não sabem sequer escrever. Não sabem compor uma frase de princípio ao fim. Isto são as bases, não é? As bases para ter uma atitude correta numa sala de aula, para ter predisposição para aprender. E isso não se verifica hoje em dia. Então, qual é que seria... Por onde é que nós poderíamos começar a mudar? Acima de tudo, pode-se, penso eu, na minha opinião, ir ver como é que é feita a educação noutros países. Há vários exemplos, há vários sistemas de ensino, alguns deles bastante diferentes do nosso, e por aí ver quais são os exemplos de sucesso e aquilo que está mal no nosso sistema de ensino e aquilo que se pode mudar. E uma das questões exatamente que se pode mudar é na valorização dos professores. Entendê-los como pessoas importantes no ensino e na formação dos jovens. E essa valorização por parte dos pais, por parte do país em geral, faria logo com que as crianças tivessem uma atitude diferente em relação à aprendizagem. A valorização por parte dos pais da aprendizagem é outra coisa que é importante. É dar a entender às crianças que aquilo que eles aprendem na escola lhes pode ser muito útil ao longo da vida. Pode ser muito chato para eles na altura, mas que são capacidades que se desenvolvem e que mais tarde lhes vão ser muito úteis. Portanto, estas são duas coisas básicas que eu acho que no fundo é o que está na base da grande mudança que se pode fazer. E depois a nível do Ministério, tudo o que são programas, tudo o que é que são temáticas, tudo o que é a via profissional para aquelas crianças que não querem estudar a vida inteira e que têm necessidade de começar a ter uma atividade, para aquelas crianças que são muito ativas e que não conseguem estar demasiado tempo paradas, mas que gostam de executar, de fazer. Pronto, há muitas coisas que se podem mudar na realidade. É preciso arregaçar as mangas e começar a trabalhar nisso. Sim, sim. E foi durante, então, quando lecionavas, que começaste nos ralis? Como é que isso apareceu? A questão das motas apareceu na minha vida assim muito por acaso. Eu gosto de contar que um dia estava eu num quiosque na cidade de Lisboa com o meu marido, ele pega numa revista de motas, começa a desfolhar e diz: isto das motas é muito giro, não é? Eu digo: também acho muita graça. E ele pergunta: então porquê é que não tiramos a carta? Ele tinha carta de carro, o pai nunca lhe tinha dado a oportunidade de ele tirar a carta de moto, eu ainda não, tinha na mesma altura os meus 21 ou 22 anos, e decidimos ir tirar a carta de moto na altura, eu tirei também de carro, e por brincadeira acabámos por comprar uma moto após dois, uma KGV Levante 125, daquelas com o guarda-lamas alto tipo motocross, e por graça inscrevemos no clube Todo Terreno e começámos a receber em casa os folhetos a anunciar os passeios. E vai daí um dia, decidimos inscrever num passeio, entretanto já tinham passado para aí uns 2 anos, porque entretanto eu comecei a utilizar a moto apenas como meio de transporte na cidade, porque o meu marido ia para o emprego todo engravatado e eu não precisava de gravata, então ele ia no carro e como só tínhamos um carro eu usava a moto como meio de transporte. Por essa altura ele já tinha comprado uma moto maior para ele, porque claro, um homem não anda de 125, e decidimos ir inscrever-nos num desses passeios, que o nosso primeiro passeio foi a Ronda dos Castelos, na Figueira da Foz, e lá fomos os dois. Nunca tínhamos andado na terra, não tínhamos técnica nenhuma de condução,
Sei que fiz, dos 200 km que eu passei, fiz 80, caí 2 ou 3 vezes, o radiador da moto abriu, perdeu a água toda e eu tive que parar. Sim. Ele fez o passeio todo sozinho, com uma moto muito grande e pesada que não era minimamente vocacionada para aquele tipo de percursos. Sim. E no final olhámos um para o outro todos felizes e dissemos: isto é o hobby das nossas vidas. O problema é que as motas não prestam para o todo terreno. Sim. Então decidimos ficar um ano inteiro em casa a juntar dinheiro, não íamos ao cinema, não íamos jantar fora, não íamos passear, para juntar dinheiro para comprar 2 motas próprias para o todo terreno. Sim. E comprámos 2 motas iguaizinhas, uma para cada um. E depois lembro-me de em casa pegarmos nas revistas de moto e lermos os conselhos dos craques, a explicar qual era a técnica da condução em todo o terreno. E ao fim de semana pegávamos nas motos e íamos para o campo experimentar. Qual é que eram essas motas? Eram as Kawasaki, as KDX. Ok. 200. Sim. E foi muito giro, pronto, reunimos um grupo grande de amigos, sempre nas passeatas ao fim de semana, íamos para o Alentejo fora, abríamos as portadas, andávamos no meio das propriedades alheias, no meio dos rebanhos, por aí fora. Era mais o tempo em que estávamos na cavaqueira uns com os outros do que estávamos realmente a andar, mas quando eu penso nesse tempo, penso que me divertia verdadeiramente. Aquilo era uma época de grande diversão e foi muito giro, e íamos andando, íamos passeando, e na altura aparece em Portugal, em 91, o Campeonato Nacional Todo Terreno pela primeira vez. E a certa altura, no ano seguinte, um dos meus amigos decide inscrever-se numa prova de competição e, claro, desafia os outros todos. A certa altura toda a gente se preparou para ir fazer a primeira corrida, não é? Fazer aquela corrida de todo terreno, e eu, como boa rapariga, pus-me à parte. Eles olharam para mim e disseram: não, tu também tens que vir. E eu disse: eu não sou capaz, não tenho físico, não tenho técnica, canso muito depressa. Não, tu tens que vir, e tu és capaz, e tu andas connosco. E há outras raparigas, e se elas vão, tu também tens que vir, e tu também sabes andar, e andas sempre connosco ao fim de semana. E eu, a certa altura, comecei a ficar muito atrapalhada e a pensar que, de facto, os meus amigos acreditavam que eu era capaz de fazer uma prova de todo terreno, mas eu achava que não era capaz. Pensava assim: bom, a prova era o Grândola 300, na Serra de Grândola, e tinha 300 km. E eu pensava assim: bom, eu vou de Lisboa a Algarve, faço 300 km. Vou por autoestrada, chego lá toda cansada. Como é que eu vou fazer 300 km aos saltos em cima de uma moto? Eu não vou fazer nem 70 km. Vai ser horrível, não vou conseguir, vou fazer má figura. E eles insistiam, e eu, a certa altura, pensei: não, eles acreditam mesmo que eu sou capaz. Será que eu sou capaz? Na realidade, isto funcionou como um voto de confiança enorme. E eu, a certa altura, parti para a corrida, não querendo de forma nenhuma defraudar os meus amigos. E queria, por tudo neste mundo, conseguir-me aguentar até ao fim. Nem era fazer uma boa figura, era não desistir, era conseguir aguentar tudo até ao fim. Lembro-me, passado 100 km, eu tinha tantas dores no corpo que eu já não me conseguia mexer na moto. Era tão difícil, doía-me tanto, já não me conseguia mexer de forma nenhuma, cerrava os dentes e só pensava: tenho que conseguir, tenho que ir. E a certa altura lembro que havia várias ribeiras, e eu, a passar uma dessas ribeiras, caí, não consegui logo levantar a moto do chão, entrou água para dentro do motor e a moto não trabalhou mais. Se fossem perguntar quem era a pessoa mais feliz daquele rally, daquele ride, não era o rapaz que tinha ganho, era eu que tinha desistido. Mas eu tinha desistido quase no final da prova. Eu desisti por volta do quilómetro 270. Eu estava mesmo quase a acabar. E eu percebi que, de facto, nós somos muito mais capazes do que aquilo que nós pensamos que somos. Nós limitamos-nos muito, pomos muitas barreiras a nós próprios. E eu ali descobri que, de facto, tinha sido capaz de fazer uma coisa fabulosa que eu achava que não iria nunca ser capaz. E a partir dali, fiquei com aquela sensação de paixão. Eu estava verdadeiramente apaixonada pelo todo terreno. E fiquei obcecada pela ideia do todo terreno, e passava os dias a pensar: o que é que eu faço para arranjar dinheiro, o que é que eu faço para arranjar técnica, o que é que eu faço para conseguir treinar, o que é que eu faço para me conseguir organizar. A partir dali eu fiz todas as provas do campeonato que vieram assim, nunca mais parei até aos dias de hoje. Portanto, foi ali uma espécie de obsessão. Depois funcionou um bocadinho como uma luta contra mim própria. Eu tentar sempre perceber até onde é que conseguia ir. Consigo fazer mais do que aquilo que penso, não é? Então vamos lá ver até onde é que eu consigo ir. E o desafio foi sendo cada vez maior. No princípio, eu para as provas só queria chegar ao fim. Depois já queria melhorar um bocadinho os resultados. Depois já era a taça das senhoras. E depois fui por aí fora, até que um dia veio aquela ideia louca de fazer o Dakar ou de fazer provas em Espanha. Pronto, e foi sempre um desafio contra mim própria, que nunca mais consegui largar. Pois, e foi fabuloso, porque consegui fazer coisas que eu achava que nem sequer me passava na cabeça um dia poder vir a ponderar fazer. Sim, e isso é muito giro. Quando é que uma pessoa sabe quando é que há de parar, então? Se nós, de facto, somos capazes de fazer um bocadinho mais daquilo que... Acho que não sabemos. Não sei se estou a ser correta na avaliação.
Todas as pessoas me fizeram essa pergunta. No fundo, os anos foram passando, eu consegui ficar em prova durante muitos anos e as pessoas começaram a achar estranho eu consegui continuar a fazer competição durante tanto tempo. E essa pergunta é uma pergunta que toda a gente faz. Então, quando é que deixas? Quando é que paras? E eu sempre disse, eu vou parar no dia em que sentir que não sou capaz de fazer progressos. No dia em que achar que quero ir mais longe e não sou capaz por qualquer razão. E esse sempre foi a minha meta, um dia perceber que já não conseguia ir mais longe. E ao longo destes anos todos eu sempre fui fazendo melhor. Eu lutei com muitas dificuldades ao longo deste tempo, com muito poucos meios, mas com muito empenho e muita dedicação fui sempre fazendo melhor e de facto este ano em janeiro fiz a minha melhor prova de todos os tempos e consegui provar a toda a gente que era um bom piloto e que era capaz de ganhar a categoria dos caminhões com um caminhão de série muito mais pesado que os outros, muito menos preparado que os outros, com uma equipa muito mais pequena e com muito menos dinheiro. E portanto isso foi a realização do meu sonho. Agora, cheguei onde queria, é um facto. Será que isso me obrigava a parar ou sentia aquele sentimento de realização de dizer assim, pronto, chegaste onde queres, está na altura de parar? Não, porque no fundo o que faço deu-me tanto prazer e foi uma conquista tão grande e tão difícil que se calhar eu tinha vontade de continuar e tenho vontade de continuar. Na realidade os meios para continuar são muito difíceis e isso de certa forma criou algum desalento em mim. E também o meu patrocinador acabou por achar que estava na altura de parar e criou-me aqui uma situação de mudança que me obriga neste momento a andar à procura de financiamento para continuar. Portanto, não sei se vou conseguir. Sim. Portanto, eu tenho sempre este obstáculo, esta barreira do dinheiro e do financiamento, mas que gostava de continuar, porque aprendi imenso ao longo destes anos todos. Sou capaz de fazer uma coisa que pouca gente é capaz de fazer. Neste momento sou única a nível mundial. Não há outra mulher a fazer competição de caminhão. Numa época em que se olha muito para a igualdade de género e onde é necessário o exemplo, eu acho que consigo ser um bom exemplo para as outras mulheres e para as pessoas em geral. E, portanto, tenho muita pena se tiver que parar assim. Gostava de continuar. Mas vamos ver se eu consigo reunir as condições necessárias para isso. Sim. Aliás, porque o próprio financiamento para esse tipo de provas, não só o Dakar, mas muitas outras, seja a nível de categorias, até a qualquer nível, é um grande desafio para qualquer participante, não é? Sem dúvida, porque é uma modalidade extremamente cara. As verbas que são necessárias são muito altas. Portugal é um país que não valoriza o desporto. Mesmo se pensarmos que temos poucas empresas com capacidade financeira para financiar este tipo de projetos, na realidade as pessoas não valorizam o desporto e acham que não é um bom investimento. Há ainda um bocadinho aquela mentalidade de dizer-se que é dinheiro a fundo perdido, o que não é verdade. E a minha história ao longo desses anos prova exatamente isso. Portanto, ao longo destes anos, todas as marcas que eu fui representando tiveram visibilidade e tiveram destaque. Portanto, eu acho que a aposta no desporto permite valorizar muito mais uma marca do que, por exemplo, um simples anúncio de televisão. Sim. As pessoas veem um anúncio no meio de 30 mil, esquecem-se rapidamente. Mas um desportista que faz história por qualquer razão, que impressiona as pessoas, acaba por fazer as pessoas lembrarem a marca que o representa. E eu acho que consegui fazer isto ao longo destes anos todos, quer com o Trifano, com o Oleoban, com o Biorritmo, que foi a última marca com quem eu tenho participado. E acho que essa é a forma ideal. Se calhar a verba que eu gasto é a mesma a que se gasta numa grande campanha de televisão, e se calhar com muito mais retorno, com muito mais partido disso. Mas na realidade as pessoas, os diretores de marketing não têm essa visão dessa maneira e temos uma mentalidade que de facto vive de costas viradas para o desporto, todo o país de uma maneira geral. E isso depois tem esta contrapartida, que é o facto de muitas pessoas de muita qualidade que temos em Portugal a praticar desporto não conseguem brilhar porque depois não conseguem ter os meios necessários para ir mais longe. É impressão minha ou há algum estigma em relação aos desportos motorizados? Porque parece-me que as pessoas que praticam desportos... obviamente vamos tirar o futebol da equação porque é um mundo completamente à parte, mas aqueles desportos cujas a performance está apoiada por... imaginemos por um carro, por uma moto, parece que... das duas uma, ou se faz parte das elites e esses não precisam de financiamento porque as próprias marcas em si já fornecem as motos,
as marcas dos veículos, fornecem algum fundo, não é? E parece que o resto, as outras marcas em si, as outras modalidades são um bocadinho esquecidas. Tipo, sim, o rally existe. Eu diria um bocadinho ao contrário. A sério? Se nós pensarmos nas modalidades olímpicas, que é isso que está a querer referir, todas elas, as pessoas dependem delas próprias. Sim, não é? A sua performance depende da sua capacidade de fazer. Sim. O que é ótimo. Não há outros fatores a interferir. E com isso tudo há todo um sistema de apoio em Portugal. Todo um sistema de financiamento, o Instituto do Desporto, o Comitê Olímpico, e esses desportistas, basta praticarem uma modalidade com qualidade, elas próprias têm o seu autofinanciamento sem se preocuparem com mais nada. No meu caso em particular, eu posso ser uma excelente condutora, mas eu dependo da qualidade do meu caminhão. Se o caminhão não tiver qualidade, ou se não estiver bem preparado, a minha performance, a minha capacidade vai ser posta em causa, eu nunca vou conseguir brilhar. E depois, não depende só do caminhão, depende também de uma quantidade de pessoas que trabalham, ou seja, o caminhão é preparado por um mecânico, ou por 2 ou 3 ou o que for. Portanto, se eles não fizerem um bom trabalho, o caminhão não vai ter um bom desempenho, logo eu não vou conseguir brilhar e ter resultados esportivos. Portanto, enquanto para um atleta, por exemplo, de salto de barreiras ou de corrida dos 100 metros, no fundo ele precisa de subsistir, ter dinheiro para os ténis e para o equipamento, eu preciso de dinheiro para muito mais. E muitas vezes acabo por não conseguir brilhar porque os meios não me permitem brilhar. Portanto, eu não estou dependente de mim própria, estou dependente de uma máquina, de pessoas, toda uma logística que é preciso organizar. Portanto, eu acabo, e não tenho em Portugal qualquer tipo de apoio. Ou seja, as modalidades não olímpicas não estão contempladas por nenhum tipo de financiamento e, portanto, se eu quiser correr, eu tenho que recorrer a empresas particulares que me queiram patrocinar. E para que elas me patrocinem, eu tenho que provar que sou um bom investimento. Para ser um bom investimento, eu tenho que trabalhar nesse sentido. Tenho que garantir que aparecem fotografias minhas, tenho que garantir que aparecem imagens minhas na televisão, que as pessoas ouvem falar de mim, que as pessoas sabem que eu existo. E com isso eu tenho que lutar contra uma quantidade de pessoas que acha que não. Que acha que não têm que mostrar porque me estão a promover. Podem promover um jogador de futebol que aparece lá com as marcas todas, mas a Elizabeth, que aparece com a marca X e Y, já não pode aparecer na minha revista porque tem a marca X e Y. Então começam a pagar os patrocinadores ou começam a nem sequer me pôr na revista. Portanto, e eu, ao não aparecer, já não tenho possibilidade de ter patrocínios, porque se não dou contrapartidas aos patrocinadores, não consigo aparecer. Se não dou contrapartidas, não tenho dinheiro, não corro. Portanto, a minha subsistência no desporto foi uma luta árdua para a qual eu tive que trabalhar imenso ao longo destes anos todos, e ao final destes anos todos eu tive o dissabor de ouvir o meu patrocinador dizer-me: está bem, eu ganhei o rally, mas durante todo o rally praticamente não apareci na televisão. E é frustrante a pessoa ter que admitir que é verdade. Provavelmente se eu tivesse a praticar uma outra modalidade, se calhar tinha tido uma cobertura diária constante e tinha aparecido e tinha tido uma visibilidade diferente. Portanto, eu acho que se calhar no meu caso tive que trabalhar muito mais do que um outro atleta qualquer para conseguir sobreviver num meio que é extremamente difícil, muito particularmente em Portugal. E posso-lhe dar assim, um exemplo. Eu vou para as corridas e pago um fotógrafo para ter a certeza que tenho fotografias para distribuir pelos meios de comunicação todos, para que eles possam pôr uma fotografia minha nos jornais, nas revistas, se eu fizer um bom resultado. Pago uma agência de pago? Por mim. Ok. Pago uma agência de comunicação e tinha a preocupação de telefonar todos os dias para dizer: olha, a etapa correu assim, para que haja um comunicado de imprensa para chegar às televisões. Pago imagens caríssimas, que antes eram pagas pelas televisões, e que agora já não pagam, para disponibilizar a todos os canais de televisão portugueses, para o caso eu fazer um bom resultado, e quando eles disserem assim: Elizabeth ganhou a etapa tal, ter imagens minhas para pôr. Portanto, isso são tudo despesas minhas que pago naturalmente com o dinheiro dos patrocinadores. E depois passo pelo dissabor de começar a corrida e começar logo em segundo lugar e andar sempre nos lugares da frente e praticamente ser ignorada por toda a gente até ao facto em que cortei a meta, e a partir daí as pessoas repararam que de facto a Elizabeth faz a maior maratona a nível mundial, consegue ganhar uma categoria e eu sou o primeiro português a conseguir fazê-lo. Então aí
todos os programas se interessaram por mim, todos os programas tentaram contactar, todos os programas de uma forma ou de outra falaram de mim. Mas até lá foi a vida de Cristo, como se costuma dizer. Sim. Mas lá está, isso também é uma coisa que acontece em quase todos os desportos. Nós só, por exemplo, começámos a ouvir agora da canoagem porque começámos a ganhar. Exatamente, é isso, porque não se sabe ler o desporto em Portugal, só se consegue perceber quando se chega ao pódio. Primeiro, segundo e terceiro lugar, as pessoas conseguem saber o que significa, mas até se chegar ao pódio há toda uma escalada, há todo um conjunto de vitórias que se fazem, que são extremamente difíceis e que é necessário valorizar para que os desportistas se sintam valorizados, se sintam incentivados a continuar. Porque a maior parte deles fica pelo caminho, porque de facto é uma escalada de frustração, porque a pessoa está sempre a remar contra a maré. Eu tive as minhas razões pessoais para não desistir, mas imensas alturas eu me senti absolutamente frustrada, porque a sensação era exatamente essa, de trabalhar, de me esforçar, de tentar construir, e de repente parece que tudo vinha contra mim e tudo me empurrava para trás e tudo me obrigava ou me tendia a empurrar para a desistência. E isso é muito difícil, e para mim foram anos de muito empenho, de muita dedicação, de muito trabalho, que se calhar eu acho que poucas pessoas têm noção daquilo que nós trabalhámos, e não falo só de mim, para conseguir os resultados que tivemos. Portanto, foi muito superior àquilo que é normal e muito superior àquilo que é razoável. Digo sem nenhum tipo de modéstia, porque é verdade. Sim. Posso perguntar o que é que ele a levou a ir sempre em frente, apesar destas... É que, no fundo, como eu expliquei há bocadinho, isto começou por ser um desafio muito pessoal. Eu percebi que nós podemos fazer muito mais do que aquilo que pensamos que somos capazes. Nós, mulheres, temos uma educação muito redutora, que nos obriga ou que faz com que a gente tenha uma má ideia de nós próprias, que nos obriga a sentir-nos inseguras, sentir-nos incapazes, achamos sempre que precisamos da ajuda dos outros, precisamos de proteção, que não somos capazes de enfrentar um problema de frente, temos sempre que pedir a mão a alguém, e essa é a mentalidade que nos transmitem desde que nós vimos ao mundo, e enquanto estamos a crescer é assim que nos fazem sentir. E eu percebi que, de facto, que esse sentimento com o qual eu cresci, portanto, eu fiz a minha primeira prova de competição aos 27 anos, era uma mulher adulta, completamente formada, e, portanto, eu percebi que o desporto fez uma mudança muito grande na minha pessoa. Tive consciência dessas mudanças todas. E, portanto, essa luta contra mim própria levou-me a ir cada vez mais longe. E eu, ao iniciar essa luta, percebi que, de uma maneira geral, as pessoas não acreditavam em mim. Tinha o descrédito das pessoas todas em geral, e foi muito difícil para mim arranjar dinheiro. O primeiro Dakar que fiz, por exemplo, tive que pedir dinheiro emprestado ao banco. Portanto, e foi uma luta imensa, porque de facto eu sentia que as pessoas não acreditavam que eu era capaz de fazer aquilo a que me propunha. Portanto, na altura, a minha proposta era fazer o Dakar de moto, chegar ao fim de uma maratona todo o terreno extremamente dura, onde só alguns dos homens que iniciavam conseguiam terminar. Sim. E eu, como mulher, lingrinha de 54 quilos a conduzir uma moto que pesava 200, achava que ia chegar ao fim. E as pessoas riam-se de mim e achavam que eu estava a ser ridícula, não é? E faziam questão de que eu percebesse isso mesmo. E isso irritou-me solenemente. E isso foi para mim um desafio enorme. E, portanto, eu quis provar a toda a gente que as pessoas estavam enganadas. Não era pelo facto de ser mulher, de ser magra ou o que fosse, que eu não ia ser capaz de chegar ao fim. E, portanto, a minha luta foi essa. E eu consegui provar a toda a gente que sim, que era capaz de terminar um Dakar de moto. Infelizmente, de moto eu não consegui fazer os resultados desportivos que eu gostaria de ter feito. Isso deu-me um sentimento de frustração muito grande e fez com que eu abandonasse a competição de moto. Mas como eu não me sentia realizada e não tinha chegado onde queria, é por essa razão que aparece o caminhão. E quando eu começo a brincar com o caminhão, eu estabeleci rapidamente a minha meta, que era chegar ao topo da classificação geral e provar a toda a gente que, de facto, eu era capaz de ser uma boa condutora e queria ser reconhecida como um bom piloto. Essa foi a minha meta enquanto piloto de caminhão. E para ser reconhecida como um bom piloto, eu tinha que ter resultados de nível. Porque já há muito tempo que eu percebi que tinha um bom nível de condução, mas as pessoas não pensavam da mesma maneira que eu. Portanto, eu tinha que o provar com resultados esportivos. E, portanto, eu passei muito para aquela situação de chegar a Portugal toda contente e dizer, fui a terceira dos caminhões. E as pessoas diziam, só havia 3 caminhões. Eu dizia, não, mas eu na classificação geral com os carros fiquei em 10º, que é uma boa classificação. Não havia equipas boas. Portanto, eu passei por este descrédito todo e, portanto, a minha meta foi sempre
chegar ao topo da classificação geral e provar a toda a gente que era um bom piloto, apesar de lidar com meios mínimos, e consegui fazê-lo. E, portanto, isso fez com que eu alimentasse esta luta durante anos a fio, porque a única coisa que eu não queria era desistir e sentir-me eu própria fracassada. Eu consegui, podia nunca ter tido a sorte de vencer uma prova deste nível, podia ter sempre ficado em segundo, terceiro ou quarto, como eu já andava a ficar há uma série de anos, mas para mim foi muito importante ter conseguido ganhar, porque foi o exemplo que eu queria deixar a todas as pessoas, a todas as mulheres em geral, de que não é por sermos mulheres, não é por termos uma educação redutora que nos convença a nós próprios que somos umas incapazes, que nós somos incapazes. Não, nós temos uma força enorme dentro de nós, somos capazes de vencer imensos obstáculos, somos capazes de ir até onde queremos, se quisermos, se trabalharmos, se nos dedicarmos. E foi isso que eu fiz ao longo destes anos todos. E, portanto, consegui chegar onde queria e sou uma mulher realizada por isso. Ainda bem. Será que também foste um bocadinho desvalorizada? Esse descrédito também veio lá está, do estereótipo de uma mulher é uma má condutora? Não só por ser uma má condutora, mas por ser mulher. Só por ser mulher? Uma mulher não faz estas coisas de homem. Não, quer dizer, uma mulher não pode conduzir uma moto... Porque a mentalidade é esta. O Dakar é uma prova extremamente difícil e dura, sim, certo? Sim, certo. Só os homens conseguem fazê-la. Então, se há uma mulher que a faz, então não é assim tão difícil nem tão dura. Que diabo? Uma mulher uma mulher que faz uma prova destas, das duas uma, ou é homem e está disfarçada de mulher, ou a prova não é assim tão dura. Sim. Houve um jornalista que foi entrevistar o meu marido quando eu ganhei o Rally de Marrocos. E entrevistou o meu marido e não a mim. Já percebi, quer dizer qualquer coisa. A gente tem um desconto por ser marroquino. Okay. Mas percebe-se. E ele faz esta pergunta assim com esta clareza. Não acha que o facto de Elizabeth ganhar a categoria caminhão desvaloriza a modalidade? E com esta pergunta ele traduz em palavras aquilo que as pessoas realmente pensam. Eu, ao vencer numa prova que é extremamente difícil, faz com que as pessoas comecem a duvidar que ela é realmente difícil. As pessoas não vão pensar, não, Elizabeth de facto é uma mulher excepcional, é uma grande condutora, é uma grande piloto. Não, a prova afinal não é assim tão difícil como a gente pensava. Isto é triste, não é? Sim. Portanto, não é só aquela questão de dizer assim, mulheres ao volante, perigo constante, como se costuma dizer, ou as mulheres são más condutoras. Sim. Não, dizer, é mulher, este não é o lugar dela, não é aqui que ela tem que estar. Tem que fazer crochê, tem que fazer culinária, tem que fazer limpezas em casa, tomar conta dos filhos. Eu lembro-me das cenas mais giras que eu tive na minha vida foi de estar com um dos meus adversários, depois de uma corrida a acabar, e dar com ele a convencer-me a abandonar a competição. Então. E a dizer-me, não, mas as mulheres realizam-se com as crianças, com a maternidade, tu devias pensar nisso. Então, mas se eu tiver filhos, como é que eu venho correr? Pá, mas tu já correstes, agora as mulheres gostam muito de ter filhos, é muito importante, tu devias pensar nisso. E é incrível. E eu pensava assim, porquê? Porque se eu vier ficar em casa já não te venho fazer frente, é menos um problema que tens. Sim. Porque ele de vez em quando arriscava-se a ficar atrás de mim e isso era uma ideia que não lhe agradava. Ou não, ou era mesmo a mentalidade dele, foi a forma como ele foi educado. Era um piloto extremamente simpático, mas foi educado que as mulheres não eram para estar ali, era para estar em casa e, portanto, o que é que eu andava ali a fazer? Que diabo? Não fazia sentido. Era contra todos os princípios. Pá, e no fundo, eu tenho o prazer de dizer que pus em causa imensas coisas. Pus em causa este estereotipo das mulheres poderem ou não praticar desportos que são considerados masculinos. Aquele estereotipo de dizer se o desporto é só para jovens. Também é uma falsidade. Sim. Hoje em dia se tem que ponderar. O facto de ter conseguido correr sem ter dinheiro próprio durante estes anos todos, depender de um patrocínio e ter conseguido dar resposta a esse patrocínio durante estes anos todos, ou esses patrocínios durante estes anos todos. Portanto, tudo isso foi uma luta que eu consegui ganhar, que me deixa bastante realizada, embora, como eu disse aqui, gostava muito de continuar e estou a fazer os possíveis para continuar. A ideia que me dá também é que o rally é uma modalidade um bocadinho solitária, é Sem verdade? dúvida. É. Independentemente da categoria? Enquanto piloto de moto, a solidão foi uma das coisas que mais me massacrou. Sim. Eu lembro o meu primeiro Dakar, quando eu sofri imenso, trabalhei que nem uma louca para conseguir preparar as coisas todas, mais aquela expectativa toda de um rally que eu não sabia como é que era gigantesco, quase que me esmagava. Pedi um empréstimo, fiz imensas concessões e quando o rally começou, que diabo, eu sentia-me tão só. E descobri que é um sentimento tão massacrante, tão doloroso.
É horrível o sentimento de solidão, as pessoas não têm noção. Eu sofro por pensar que há pessoas que se sentem sós neste mundo, porque é horrível. E eu sentia-me só nas minhas opções, nas minhas decisões, no terreno, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, e foi uma coisa extremamente dura para mim. Depois aconteceu que, quando o primeiro Dakar correu muito mal, eu desisti, vim para Portugal, mas tive o apoio das pessoas todas que foram seguindo as minhas odisseias na televisão. Nesse ano, o Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, decidiu atribuir-me uma condecoração da Ordem de Mérito. E eu, com isso tudo, percebi que tinha um país que me seguia, um país que me apoiava, e isso teve um efeito fantástico em mim. Eu nunca mais me senti só. E tive imensos problemas, imensas dificuldades, tive imensas situações duras realmente, mas eu nunca mais me senti só, e foi das melhores prendas que eu tive na minha vida, foi esta, e foi excelente para mim, deu-me uma força enorme para continuar. Cá está aquilo que eu dizia há bocadinho na nossa escalada, às vezes a gente precisa do reconhecimento para podermos ter forças para continuar, e esta condecoração foi um reconhecimento muito bom, que a mim me deu uma força enorme para continuar, apesar das dificuldades que eu sentia nessa altura. Depois de caminhão, a situação mudou um bocadinho, portanto eu já vou acompanhada, tenho 2 pessoas comigo no terreno, mas na realidade, como eu costumo dizer, a parte mais difícil de todas é o lidar com pessoas. Foi a conquista mais difícil que eu tive de fazer, e não sei se a ganhei. Tive surpresas até à última corrida. Mas de facto o sentimento de solidão já não se põe da mesma forma, já é mais ligeiro, se bem que a decisão, eu como líder da equipa, sentia muitas vezes só nas tomadas de decisões, porque muitas vezes tinha que decidir contra, entre aspas, aquilo que a minha equipa achava e aquilo que a minha equipa pensava, porque nem sempre a minha opção era a opção deles, porque de facto eu era o motor da equipa, eu é que tinha aquela força enorme para chegar ao fim. As outras pessoas a certa altura cansam-se, começam-se a arrastar, desistir é mais fácil, ir para casa é mais fácil, e fazer sacrifícios para continuar é mais difícil, e portanto muitas vezes tem que se tomar muitas opções de uma forma solitária, e às vezes é duro. Sim. Para além de... Vamos falar um bocadinho de logística, porque eu acho que a maior parte das pessoas não tem a noção da que é necessária para... Que é extremamente difícil no deserto. Sim, porque não estão à espera que, por exemplo, quando olham para uma imagem agora, do que seja, de uma prova assim de maior distância, olham para imagens de dia, em sítios até bonitos. Não há tempestades de areia, imagino. As pessoas só veem a parte bonita, não é? Fantástico, ele vai ali, anda muito depressa, é um grande piloto, é um grande carro. Fantástico. Tudo o que está por trás disso é de uma exigência atroz. Nós costumamos dizer que é muito mais difícil estar à partida para um rally do que estar à chegada, porque a partir do momento em que se parte, a nossa vida torna-se muito fácil. Como eu costumo dizer, só tenho que conduzir. Até a comida me aparece à frente, não tenho que me preocupar. Portanto, e estar num rally é muito bom. Agora, criar as condições para chegar é extremamente difícil. Nós vamos para uma corrida no deserto onde não há nada. Nós temos que pensar em tudo. Temos que levar tudo o que faz falta. E não se pode pensar que se pode levar tudo. Não. Só se pode levar aquilo que realmente faz falta. E o que é que realmente faz falta? É um grande problema. Não é nada fácil decidir. Ou seja, eu parto para a corrida de caminhão, posso ter esta ou aquela avaria. Que avarias é que eventualmente eu posso ter? Que peças é que eu levo para substituir? Não posso levar um caminhão inteiro em peças. Só posso levar aquelas peças que são fundamentais para me permitir chegar ao fim. Quais são elas? Não é fácil decidir. Eu, para fazer a minha mala, a minha bagagem, estou um dia inteiro em casa, com toda a tranquilidade, mas sempre ali a fazer, a organizar, a ir buscar, a montar, a arrumar. Tenho uma lista, fica de uns anos para os outros e que está comprovada, com aquelas coisas básicas que eu não me posso esquecer de maneira nenhuma, mas que não levo mais do que isso. Porque todas as coisas que eu levar e que não precisar, é trabalho que eu tenho todos os dias a arrumar, a pôr dentro do saco, a transportar, a carregar, e eu lá tenho que tornar a minha vida fácil. Portanto, eu tenho que ter as coisas pensadas com muita inteligência e muita lógica, e a logística é uma das coisas, é uma das artes, e daí eu costumo dizer sempre que é um dos méritos da minha equipa, o facto de ser uma equipa mista.
onde temos homens e mulheres, fez com que nesse aspecto nós ganhámos um bocado em relação a todos os outros. Porque temos as duas visões, a visão masculina e a visão feminina. E as mulheres nesta área são excelentes. Sim, preparam-se mais, não é? Têm uma visão enorme do que é preciso, o que é que organizam, o que é que faz falta. E eu consegui ter um caminhão carregado com as peças que eram fundamentais, as coisas bem arrumadas, onde é preciso e em 2 minutos se vai buscar e se põe no sítio onde faz falta. E é isso que os homens têm muito mais dificuldade em fazer sozinhos. Portanto, a logística de facto é uma das áreas. Por isso eu digo sempre, as corridas no deserto são corridas de condução, de navegação e de logística, onde o veículo tem um papel muito importante. Portanto, estes 4 fatores são fundamentais para terminar um bom resultado. Portanto, as pessoas convidam-me, eu venho aqui dar entrevistas, sou o piloto, sou eu que conduzo, tenho os louros todos. Pois é, mas tenho uma equipa por trás a trabalhar, tenho um caminhão que tem que ser preparado, tenho todo um trabalho de organização que é fundamental pensar-se e que as pessoas desconhecem. E são meses a preparar uma prova destas. Só para preparar o caminhão são meses a fio. Pois. Não é nada fácil. Quantas pessoas é que normalmente tem uma equipa? A minha equipa é constituída por 6 pessoas, 3 no caminhão de corrida e 3 no caminhão de assistência. Ok. É o mínimo que se pode ter. Todas as equipas, de uma maneira geral, têm muito mais pessoas no terreno. Normalmente eu achava sempre muita graça mostrar as fotografias de pódio. Normalmente os organizadores gostam muito de fazer aquela fotografia de pódio com os 3 caminhões ao lado, com toda a gente da equipa ao lado de cada caminhão, não é? Sim. E normalmente o meu caminhão são 3 pessoas em baixo e os 3 assistentes sentados em cima da cabine, e depois ao lado temos a equipa vencedora, por exemplo, com 20 e tal pessoas, não é? Sim, há uma diferença bastante grande, sim. Mas o número varia, mas por exemplo a equipa mais forte tinha mais de 20 pessoas para um caminhão de corrida, não é? Portanto faz uma diferença bastante grande. Sim, claro. A minha equipa tinha o mínimo dos mínimos e eu tinha muito orgulho em dizer que nós com muito menos pessoas fazíamos muito melhor trabalho, porque nos empenhávamos todos muito e éramos todos muito dedicados e inteligentes e muito capazes de fazer o trabalho. E às vezes fazíamos milagres. Portanto, eu tenho muito orgulho na equipa que trabalhou comigo ao longo destes anos todos. Eles foram excelentes e graças a eles eu consegui fazer um brilharete, porque se não fosse a dedicação e o empenho deles, nós fizemos de facto uma equipa excelente ao longo destes anos todos. Que tipo de papéis é que se tem então numa equipa dessas? Portanto, por exemplo, no caso do caminhão de competição, sim, eu sou condutora. Para além do trabalho de condução do caminhão, eu tenho todo aquele trabalho de, como eu disse há bocadinho, de gestão dos patrocínios e de contrapartida aos patrocinadores. Para além de dar um grande contributo na oficina, de fazer muitos trabalhos com mecânica a nível da organização, de planeamento do trabalho, da organização do caminhão de assistência, toda a organização daquela parte de preparar as corridas, o que é que faz falta, o que é que não faz falta, o que é que se tem que fazer, o que é que não se tem que fazer, mais a minha preparação física. Portanto, tenho tudo isso a meu cargo. Depois temos o navegador, que é a pessoa que vai sentado ao meu lado e que me indica o caminho. E vai um mecânico. O mecânico, portanto, o navegador é o Zé Marques, que é um navegador excelente, e o mecânico que tem trabalhado comigo ao longo destes anos é o Marco Chin. É ele que tem preparado o caminhão na oficina e que depois faz comigo as etapas. Okay. O papel dele é, numa etapa, se houver um problema mecânico, ele conseguir resolver o problema e permitir que a gente chegue ao acampamento. Okay. Portanto, na caixa de carga leva algumas ferramentas, algumas peças, e aquelas peças que permitem pôr o caminhão a andar para chegar ao fim, e só isso. Depois, no caminhão de assistência, temos uma pessoa só para conduzir, porque é a única pessoa que tem direito a dormir durante a noite se as coisas derem para o torto. Okay. Que neste último ano foi o Sérgio Cardoso. Vai um mecânico para ajudar o mecânico que vai comigo dentro do caminhão, porque eles têm que fazer manutenção ao caminhão durante toda a noite, não é? E teoricamente o Marco teria que descansar para no outro dia suportar a etapa, mas no fundo ele tem aquela pica da competição e não consegue ir para a cama enquanto o caminhão não está acabado, e portanto eles trabalham os dois juntos. Portanto, esse outro mecânico é o Helder Anjo. E depois vai o meu marido, que é a pessoa que é responsável por toda a logística, por toda a organização, pela navegação também do caminhão de assistência, e sempre que há problemas difíceis de resolver, é sempre ele que tinha que os resolver, que nos dava ali aquela mãozinha quando fazia falta.
Portanto, quando eu tinha um problema no meio da etapa e pegava no telefone de satélite, era sempre: Jorge, estou neste sítio assim assado, com este problema assim, preciso disto, tens que me ajudar. E lá ia ele fazer, como se costuma dizer, das tripas coração, para me ajudar a resolver o problema. Como é que então funciona uma corrida? Portanto, há várias etapas. Exatamente. O caminhão de assistência não te acompanha? Não, o caminhão de assistência faz um percurso diferente do nosso. Só nos encontramos no acampamento ao final do dia. Se o caminhão de assistência for apanhado ao pé de mim, no meio de uma etapa, eu sou imediatamente desclassificada. Portanto, não posso ter apoio de ninguém, só posso ter apoio de um outro concorrente que esteja a participar na prova. Cada corrida é constituída por várias etapas. Cada etapa pode ter 400, 500, 600 km, 700, 800, varia consoante as etapas. Normalmente há corridas que têm 5, 7 etapas, outras têm 12, 14, varia, não é? Com as maiores. Nós partimos para cada etapa. Estas corridas são feitas normalmente no deserto e nós partimos para as etapas de 1 a 1, de minuto a minuto, portanto um de cada vez, e daí aquela solidão que se falava há pouco. Sim. Nós estamos sempre sozinhos no meio do terreno, quando muito vemos o polo lá muito ao longe, ou quando muito há alguém mais rápido que nos ultrapassa, mas a maior parte do tempo fazemos quilómetros e quilómetros sozinhos no meio do deserto. Portanto, cada etapa nós temos a nossa hora de partida e quando chegamos vê-se quanto tempo é que a gente demorou a fazer aquela etapa. Podem ser 5, 6, 7, 8 horas, às vezes mais. E depois soma-se o tempo das várias etapas, não é? Passado aqueles dias todos. Aquele que tiver cumprido menos tempo é o que ganha, naturalmente. Depois das corridas tem as várias categorias, tem as motos, não é? As 2 rodas, depois tem os automóveis, tem os caminhões. Pronto, é por aí que está dividido as categorias, embora já várias subcategorias, sim, várias divisões. Sim. Uma pessoa pode usar GPS no meio do deserto? É assim, o GPS é obrigatório. Ok. O que é que acontece? Que há uns anos atrás, quando o GPS... Portanto, o Dakar fez história numa época em que não existia GPS. As pessoas iam com o mapa na mão à procura das pistas. Sim. E na maior parte das vezes perdiam-se e andavam à deriva no meio do deserto. E, portanto, o Dakar ficou conhecido exatamente pela quantidade de pessoas, algumas delas famosas, como o filho da Margaret Thatcher, que se perdeu e que não sabia onde é que estava, exatamente porque a navegação era um dos aspectos incríveis desta corrida. Depois aparece o GPS e o GPS começa a ser utilizado nas corridas e as pessoas começam a andar com muita confiança, encontram os caminhos facilmente. Para além disso, as equipas com vontade de ganhar, começaram a ter pessoas especializadas em olhar para os mapas. Portanto, a organização dava 3 ou 4 pontos para onde nós tínhamos que passar. Então havia pessoas que se especializavam a marcar aqueles pontos no mapa e a ver outras passagens, outros pontos de GPS, a introduzir esses pontos no GPS e as equipas passavam a andar muito mais depressa. Então a organização tomou uma medida que foi proibir esse sistema. Ou seja, o GPS, a partir de certa altura, passou a ser um aparelho que nós somos obrigados a levar connosco, que tem lá dentro registado o percurso que nós temos que fazer, mas que não nos ajuda a fazer esse percurso. Portanto, ele está lá só a fazer o papel de espião. Ou seja, verifica se nós cumprimos o percurso que foi estipulado pela organização, se nós cumprimos a velocidade que é estipulada e se passamos exatamente naqueles pontos específicos para onde é que temos que passar. Como é que funciona? Imagine, num percurso de 500 km, há 4 ou 5 pontos para onde temos que passar rigorosamente. Nós temos que chegar a esses pontos completamente sozinhos, com o tal roadbook que a organização dá e que o navegador leva na mão e que me vai dizendo: daqui a 500 metros há um cruzamento de pistas, vais em frente ou vais à direita ou vais à esquerda, ou tens um buraco ou tens uma descida na montanha e por aí fora. E nós vamos por este caminho assim sozinhos e quando chegamos a um raio de 3 km de um ponto rigoroso por onde temos que passar, o GPS acorda, aparece uma seta e ajuda-nos a chegar exatamente a esse ponto. E nós temos que passar a menos de 90 metros do ponto e o GPS registra que nós passamos lá. Okay. E saindo do raio de 3 km desse ponto, a seta desaparece e estamos outra vez sozinhos. Portanto, a dificuldade é, se nós chegarmos a esse raio de 3 km e tivermos uma distância de 3 km mais, imagine, 50 metros ou 5 metros, a seta não abre e nós corremos o risco de não conseguir, exatamente, encontrar o caminho certo, não conseguir ir a esse ponto. Se não formos a esse ponto, temos uma penalização enorme em tempo. Pode ser 3 horas ou mais. Portanto, é assim que funciona. Portanto, o GPS hoje em dia é um espião. A primeira coisa que a organização faz quando eu chego ao acampamento é verificar o meu percurso no GPS e ver se eu cumpri tudo como deve ser, ou se cometi excessos de velocidade ou falhas. Existe isso, excessos de velocidade? Sim, porque nós, por exemplo, os caminhões não podem circular a mais de 150 km
por hora, é a velocidade máxima autorizada para os caminhões, e se por acaso passarmos por aldeias, a velocidade máxima autorizada é 50 km por hora ou 30, se for uma aldeia com muita população. Se passarmos, imagino, por alguma estrada, limitam-nos a 90 km por hora. Portanto, nós temos as nossas regras e estamos num espaço aberto e temos que cumprir, porque estamos sujeitos a encontrar outras pessoas e temos de ter isso em conta. Sim. Então, mas isso não limita um bocadinho o tempo que uma pessoa... Claro, mas é igual para todos. Pois, todos que passam naquela aldeia têm que ir a 30 a hora ou 50 a hora, portanto, estão todos em igualdade de circunstâncias. Portanto, já partem do pressuposto que vai haver dificuldades e que, portanto, o tempo mínimo não vai ser cumprido, certo? Não temos um tempo mínimo, temos um tempo máximo. Ok. Imagina uma etapa de 500 km, dão-nos um tempo máximo de 8 horas ou 10 horas para fazer, imagino, depende do grau de dificuldade da etapa. E se nós excedermos essas 10 horas, temos uma penalização acrescida, ou seja, não só não cumprimos, portanto temos um tempo, imagino, temos 12 horas de prova, mas ainda assim levamos mais 6 de penalização porque não fizemos dentro do tempo mínimo. Tempo máximo, desculpe. Okay. Portanto, temos aqui uma série de regras que nos obrigam a fazer as coisas todas bem feitinhas. Sim. Qual foi a maior peripécia nesse aspecto? Em que aspecto? No aspecto do GPS, por exemplo. Normalmente o GPS funciona bem. O que às vezes acontece é ele não estar mal programado. E nós chegamos a um sítio onde o roadbook diz que é suposto, por exemplo, ir a 50 a hora e o GPS vai pôr os 50 a hora, por exemplo, antes. E portanto eu vou a andar muito depressa e de repente ele começa o sinal de alarme a indicar-me que eu não estou a cumprir os 50 km por hora, quando o roadbook diz que é mais à frente. Portanto, esse tipo de erros às vezes acontece, e é uma das coisas que levantam imensos problemas, onde a gente protesta sempre imenso com a organização, e é exatamente sempre quando o GPS não está bem programado. Mas nunca tive assim grandes... Tenho um bom navegador. Sim. E depois a minha experiência de piloto de moto também me trouxe uma grande sensibilidade para estas questões da navegação. Foi um ponto forte da minha equipa também, porque normalmente os condutores nunca entendem bem cada vez que o navegador tem um problema. Eu, pelo facto de ter sido navegadora também, enquanto piloto de moto, percebo exatamente os problemas que tem um navegador, consigo compreendê-lo, consigo ajudá-lo e conseguimos fazer melhor que os outros. Portanto, sempre que há uma grande encrenca de navegação, que às vezes há, nós conseguimos, de uma maneira geral, resolver mais depressa que os outros todos. E nós tivemos o prazer, por exemplo, de ganhar mais do que uma etapa, exatamente graças a isso, graças à navegação. Foi excelente. E a nível de avarias ou acidentes, eu imagino que isso é o pão nosso de cada dia. Avarias, tivemos algumas muito tristes que me entristeceram imenso. Portanto, há bocadinho tinha dito que achava que já tinha atingido um bom nível de condução há mais tempo, mas parece que a sorte jogou um bocadinho contra mim e fez com que eu chegasse lá bastante tarde. Nestes 2 últimos 3 anos eu tive 2 avarias grandes. Por exemplo, em 2017 partiu-se o motor na terceira etapa do Africa Race, obrigando-me a desistir bastante cedo. Eu considerava-me um piloto muito fiável, que começava e acabava as corridas e tinha um caminhão muito bem preparado, porque o meu mecânico era excelente e, portanto, nunca tinha problemas. Nós decidimos mandar o motor para a Alemanha para aumentar a potência e, quando era suposto tudo funcionar bem, o motor partiu. Logo assim a seguir, e foi um dissabor enorme. Depois volto no ano seguinte, em 2018, e partiu o diferencial na quarta etapa. Portanto, que não era suposto ter partido, porque nós tínhamos a ideia que o diferencial podia durar 6 anos, aquele tinha 2, não tinha razão para partir e partiu. Portanto, foi uma coisa que nos deixou um sentimento de frustração muito grande. Portanto, em termos de avarias, às vezes elas acontecem e, portanto, tanto o caso do motor como do diferencial era uma peça que a gente não levava connosco, naturalmente, não é? Sim. São peças grandes, pesadas, que não temos assim para substituir. Em termos de acidentes, o que é que me aconteceu? Virar o caminhão. Au! É exatamente isso, que é daquelas coisas que a gente não quer que aconteça. É muito fácil virar um caminhão nas dunas e eu vivi estes anos todos em stress, com medo de virar o caminhão, e agora nestes últimos anos, quando eu achava que estava à beira de chegar ao topo da classificação e queria provar que era capaz, e se calhar o nível de stress fez com que se calhar eu não agisse da melhor forma e cometesse erros e o caminhão virasse, ou então foi mesmo má sorte. Portanto, eu continuo a pensar no assunto e às vezes inclino-me a pensar, não tiveste sorte, os outros passaram no mesmo sítio que tu e não viraram, e tu no mesmo sítio acabaste por virar. Porquê? Não havia razão para isso.
Não sei, há aquela dúvida que fica eternamente connosco, não é? Mas tive 2 circunstâncias em que virou o caminhão em 2 provas que nos deram circunstâncias extremamente difíceis de resolver e onde depois o que é que acontece? Acontece que nós, perante uma situação extremamente difícil, nos pomos à prova e conseguimos resolver problemas que a gente se calhar achava que não resolveria. E isso depois dá um gozo muito grande. E a gente sente que fez um progresso enorme como pessoas, que não se deixar bater por dar cá aquela palha, como se costuma dizer, que afinal somos fortes, que afinal somos capazes de enfrentar adversidades, que afinal somos capazes de buscar soluções, que não nos deixamos abater. E isso é uma sensação muito boa. Aquela sensação de dizer assim, não... Eu na hora H não vacilo, eu sou sólida, eu sou firme, tenho pessoas à minha volta que se sentem frágeis, mas eu consigo ser sólida o suficiente para me suportar a mim própria e suportar os meus parceiros. Isso é muito bom, uma conquista enorme que eu fiz como pessoa ao longo destes anos todos e que eu nesta última corrida senti isso. Senti quando tinha várias pessoas em situações críticas a tentar puxar para baixo, como se costuma dizer, eu consegui sentir-me suficientemente forte para nem sequer vacilar. É muito bom. Foi uma conquista fabulosa que eu fiz como pessoa e que me deu um gozo muito grande. Isto se eu pensar que há muitos anos atrás eu era uma mulher que me considerava insegura, tímida, frágil, incapaz. Foi um progresso enorme como pessoa, claro. Foi fabuloso para mim, claro. Gostei muito. O ser português ajuda nessas situações? Nós somos conhecidos por sermos desenrascados, certo? Nós somos desenrascados porque nós não temos meios. Se a gente não termos meios, se a gente não se desenrascar, a gente não faz. Sim. A gente fica em casa. E somos uns pobres coitados. Mas nós não queremos ser uns pobres coitados, queremos ser capazes como os outros, queremos tentar fazer. E no fundo o que a gente faz é isso, vamos tentar fazer. Não temos os meios que os outros têm, mas vamos lá tentar, vamos ver se conseguimos. Vamos fazer uma gracinha, naquela esperança de experimentar como é que é brincar, como os outros brincam. E depois, na hora H, quando as coisas falham porque não temos meios, a gente tem que se obrigar a resolver o problema. E aí é que acabamos por nos pôr à prova e temos que dar tudo aquilo que temos e que não temos para arranjar a solução para os problemas. Por aí a gente depois vem com o ego cheio e diz assim, afinal somos capazes, o alemão ou o francês não seria capaz. Mas na realidade a questão é essa, é que ao não ter meios, se nós queremos fazer, tem que ser assim, com inteligência, com perspicácia, com audácia e com muito sacrifício e muita força de vontade. Portanto é nesse sentido que não é que o português tenha uma capacidade extraordinária, é que só se esforça quem precisa de se esforçar. A necessidade da criadora do engenho, não é? Exatamente, sim, por aí. Qual foi a prova, isto para ser assim um bocadinho mais, para não ser só sobre as dificuldades, etc. Qual foi a prova mais bonita até agora? A que eu gostei mais? Sim. Eu adorei esta prova que fiz este ano. Foi fabulosa, foi uma prova onde eu parti muito derrotada, onde eu achava que ia desistir na segunda ou terceira etapa, ia completamente frustrada, com aquele sentimento de dizer assim não vale a pena. E como achava que não ia estar mais 2 ou 3 etapas em prova, disse, enquanto eu cá estiver, vai ser para gozar. O prazer de andar depressa e de provar que sou capaz de andar e que se dá no resto. E foi essa a minha perspectiva. E comecei a tentar andar o mais que eu podia, o melhor que eu podia, e as coisas começaram a correr bem. E quis o destino, que as coisas começassem a correr bem, uma após outra, e que os problemas que me surgiram tivessem solução. E tive vários problemas e fui encontrando a solução, e as coisas correram bem e compensaram os 2 anos anteriores que tinham corrido mal. E portanto esta prova foi uma prova que foi fabulosa, onde eu senti que de facto tinha feito imensos progressos como pessoa, que me sentia uma pessoa forte, capaz, boa condutora, um piloto excelente em termos de condução e na capacidade da gestão da equipa, porque nós temos outras pessoas connosco e temos que ter muitas decisões e temos que saber estar e saber estar com os outros e saber estar no terreno e saber estar no cansaço e na dificuldade. E depois o facto de ter ganhado uma satisfação enorme. Portanto, eu acho que de todas, eu elejo se calhar esta prova, que foi aquela que me realizou mais todas, porque foi aquela onde eu mostrei a minha capacidade de condução e tive a oportunidade de provar que sabia conduzir bem. Essa competição em si, portanto, tiveste exatamente a dizer que é uma profissão bastante só, não é? Mesmo que tu tenhas o teu navegador ao lado e um mecânico, é um mar de areia. Exato. À tua volta, mas há muita competição aguerrida entre os outros participantes ou há um espírito de entreajuda porque estamos todos aqui para o mesmo e...
Não nos vamos iludir, estamos lá todos para competir. Sim. Embora haja um grupo grande de pessoas que sabe que não tem perspectiva nenhuma de fazer um bom resultado e que a competição deles é com eles próprios e é com sobreviver à prova e chegar ao fim. Portanto, eu própria tive nessas circunstâncias enquanto piloto de moto. A minha vitória era chegar ao fim, não era ficar em 60º ou o que fosse. Era chegar ao fim, era vencer-me a mim própria, era vencer as dificuldades todas do deserto, de toda aquela dureza que tinha à minha frente. Portanto, quando se chega a um certo nível de qualidade de condução, vai-se pelos resultados. E então aí a tal dita solidariedade que toda a gente gosta muito de falar é vista com os olhos diferentes. Os pilotos que estão lá para sobreviver, esses todos se ajudam entre si. Porque é uma questão de sobrevivência. Eu estou quase a morrer agora, tu ajudas-me, daqui a bocadinho és tu que estás quase a morrer, porque vais estar quase a morrer, de certeza, eu vou-te ajudar. E, portanto, entre estes apoios, eles vão conseguindo sobreviver e chegar ao fim. Quando chega a um certo nível de qualidade de condução, o objetivo é os resultados esportivos, aí é andar para a frente o mais que se pode. E a solidariedade não tem um nome, se calhar, de solidariedade, não é solidariedade, é gestão de prova. É outra coisa diferente. Okay. Ou seja, eu vou passar uma zona de dunas, tenho um carro, vou dar 2 exemplos concretos que se passaram comigo. Numa etapa no Maroc Desert Challenge, eu ia andar bastante bem, estava-me a dar um gozo fabuloso aquela etapa, ia com um ganarrito, tufa, e a certa altura pergunto, o que é aquilo? É um carro virado, queres ir lá ajudar? Bora. Eles já tinham a cinta posta, parei, eles engancharam a cinta, eu puxei, pus o carro nas 4 rodas, tiraram a cinta, eu fui-me embora, perdi, sei lá, uns minutos, poucos, e continuei. Portanto, fui solidária, ajudei, ok, não perdi muito tempo, estava a andar bem, as coisas estavam a correr bem, estava tranquila, estava segura, ajudei aquela equipa, não pensei mais no assunto, recebi o meu presente, ganhei essa etapa, que foi uma coisa excelente. Um exemplo oposto, este ano ia passar uma zona de areia mole, absolutamente mole, onde o caminhão ameaçava a todo momento enterrar-se. Eu tinha uma grande dificuldade em conseguir manobrar o caminhão e pô-lo no sítio certo. Era a primeira vez que eu ia com jantes de alumínio, conseguia baixar a pressão e, portanto, a minha memória dos outros anos era, naquelas circunstâncias, parar e ter que cavar horas para tirar o caminhão de lá. Portanto, enquanto ele andava, eu não queria parar de maneira nenhuma. Queria tentar aproveitar o movimento do caminhão para conseguir subir mais uma rampa de areia e outra. E a certa altura vejo um carro pousado na areia, com a cinta posta, a fazer-me sinal para eu ir ajudar. Eu disse, eu não vou lá, eu não quero ir, eu não quero parar, porque sabia que se parasse depois não conseguia arrancar, porque a areia era muito mole. E foi uma opção que me custou imenso a fazer, mas bolas, era a primeira vez na vida que eu estava a conseguir andar naquela areia mole, sem ter que parar, sem ter que cavar, e estava com muito medo de voltar a ficar presa na areia e estar ali horas a cavar. E não parei, e continuei. Pronto, houve outra equipa que os ajudou, naturalmente. E pronto, nessa etapa fiquei em segundo. Foi uma daquelas etapas que eu acho graça contar esta história, porque a equipa de caminhão que os ajudou foi a que ganhou a etapa. E é giríssimo ver, que eu digo, há sempre uma reciprocidade na vida. Um karma. Exatamente. Mas pronto, é gestão de prova. A gente gera. Se pode ajudar, ajuda. Se não consegue ajudar, não ajuda. É claro que há pessoas que são mais razoáveis que outras. Há equipas que são umas verdadeiras bestas, como se costuma dizer. Há outras que são pessoas razoáveis, que são solidárias, que estão lá quando faz falta. Pronto, é uma questão de personalidade, de feitio. Pronto, eu já dei aqui 2 exemplos em como umas alturas estive bem, noutras alturas estive mal, mas tem a ver também com a nossa história, com a nossa situação, com a nossa maneira de viver a prova, e é diferente de situação para situação. Qual é então o maior perigo num deserto? É o ficar enterrado? É o virar o caminhão? É ficar perdido? É tudo isso. A condução de caminhão é extremamente difícil na areia. O virar é um dos maiores stresses. Se calhar a situação de maior perigo é a condução em alta velocidade. A 150 km por hora, se eu tiver um deslize e o caminhão se tombar, se capotar, não sobram 2 peças juntas.
Pois. É um desastre autêntico. Portanto, se calhar essa é a situação mais perigosa de todas elas. Mas foi aquela que eu aprendi a controlar melhor, mais cedo. É exatamente por isso, não é? As mulheres e a consciência do perigo. É aquela área onde a gente trabalha bem e, portanto, eu consegui sempre defender muito bem nesse sentido. As dunas é um stress enorme. As dunas são extremamente traiçoeiras. Cada vez que a gente sobe uma rampa de areia não sabe o que é que está do outro lado. As surpresas são constantes. O caminhão não nasce para correr, é um veículo extremamente difícil de conduzir. Na areia tem um centro de gravidade extremamente alto, é extremamente pesado. O meu caminhão tem um desequilíbrio de peso enorme. Portanto, tudo isso torna as coisas muito difíceis. Depois há a navegação. A navegação pode ditar a vitória nas etapas e não é nada fácil navegar. A gente não tem às vezes referências, às vezes a gente vai pufar, a gente pensa talvez seja por aqui, mas não sabemos, não é? Temos que ter muita experiência para a gente às vezes o roadbook ter erros e a gente dizer isso é um erro, não, tem que ser por aí, não pode ser por aí. E depois outro ponto forte é a gestão do esforço, do cansaço, da saturação, do dizer já não aguento mais, mas ainda tenho 300 km para fazer, mas eu já estou nas últimas, já não tenho força, já não tenho capacidade, já não me consigo concentrar, mas ainda tenho 300 km para fazer, mas estou cheia de fome, já não tenho nada para comer, mas ainda tenho 299 km para fazer. E essa gestão é se calhar os pontos mais importantes. E é aí que eu tinha vantagem em relação aos meus adversários. Como treino muito, vou muito para o ginásio, tenho uma resistência física de fundo bastante grande, tenho uma capacidade de gestão do esforço muito grande, porque são muitos anos de experiência e quando os outros quebram eu estou lá fresquinha, entre aspas. Não posso dizer fresquinha, mas estou mais fresca do que eles. Sim. Para continuar a gerir o meu esforço e tranquilamente e por ali calmamente a ganhar quilómetros e a vencer o espaço que me falta para chegar à meta. Há muita batota. Eu agora estou a pensar nisso porque imagino alguém a chegar fresco nem uma alface ao acampamento. Não podemos fazer batota porque não temos como fazer, o GPS não nos deixa. Pois. Nós não nos podemos afastar muito do percurso porque não temos o GPS, ou seja, há uns anos atrás fazia-se batota, fazia-se grandes cortes de caminho. Agora não, porque eu tenho um roadbook para seguir. Sim. Se eu me afastar daquele roadbook eu já não sei onde é que estou. E eu não saber onde estou, provavelmente já não vou conseguir chegar àquele ponto que o Jaceta me abre 3 km antes. Portanto, em termos de percurso não há grandes batotas, não pode haver, porque senão a gente não se consegue orientar e não temos referências, não temos forma de... Eu só tenho um roadbook quando chego ao acampamento, imagina às 5 da tarde, então dou-me um roadbook para amanhã. Sim. E só ali é que eu vou perceber para onde é que vou passar amanhã. O navegador, se tem muita experiência, pode dizer, olha, vamos passar no sítio tal, lembras-te, o ano tal passámos lá, vamos fazer aquela subida ou aquelas dunas assim. E eu demoro, eu consigo me lembrar do formato das dunas, são muito íngremes, ou são baixinhas e são moles, ou são muito íngremes, se o ergo é muito grande, são poucos quilómetros, ou muitos, ficam essa ideia. Mas não mais do que isso. O organizador depois pode ir para a direita ou ir para a esquerda e não passar exatamente no mesmo sítio. Portanto, essa batota não se consegue fazer. O percurso então muda cada ano? É sempre diferente, sim. Okay. Nós nunca sabemos o que é que temos pela frente e temos aquela característica, nem sequer podemos treinar. É proibido ir para os locais da prova um mês antes, por exemplo. Ok. Portanto, os percursos são sempre secretos, nós não sabemos, e a condução de todo o terreno tem estas características, é uma condução de improviso. Temos que estar sempre prontos para a surpresa que vem a seguir, e as surpresas são enormes. Sim. Isso é um grande desafio. O terreno é muito variado, a gente já falou aqui nas dunas várias vezes, mas temos outro tipo de terrenos, temos aquelas pistas rápidas, que são muitas giras de conduzir, mas também temos aquelas zonas de erva, que a gente tem que estar sempre a saltar por cima das ervas ou sob as rochas. Temos aquelas zonas de pó que se desfaz, que a gente chama o feche-feche, que de repente o caminhão afunda e a gente não consegue perceber sequer por onde é que vai passar. Temos imensos desafios. O deserto é um desafio enorme. Se de todas estas provas que fez, qual é que foi a mais difícil? Ao longo destes anos todos? Sim. Isso faz-me pensar, se calhar, numa prova que eu fiz, que foi o Master Rally. Foi uma prova que começou em Moscovo e acabou em Istambul, que foi ali para aqueles países fora do Turcomenistão, do Azerbaijão, da Geórgia. Sim. Foi uma das grandes provas que eu fiz no princípio da minha carreira como piloto de mota. Tinha pouca experiência ainda, tinha muita vontade de mostrar que queria ser um grande piloto, e essa prova foi feita no mês de julho, tanto na Europa, no interior
no continente europeu. Imagino que as pessoas normalmente não associam. Muito calor. Pois. Muito calor. Foi uma prova extremamente dura. Eu lembro-me de um dia ir numa etapa, parar num controle de passagem e dizer, havia 2 rapazes que iam sempre comigo, porque um deles não sabia navegar, o outro não tinha mecânica e estava extremamente cansado e já não tinha capacidade de raciocínio, então eu ia sempre à frente, eles iam atrás de mim. E eu parar a dizer assim, não aguento mais, tenho que parar um bocadinho para comer. E havia um helicóptero grande da organização lá parado, e eu parar a moto e ir para a sombra, para baixo do helicóptero, tirar tudo o que tinha nos bolsos, começar a comer. E o piloto do helicóptero achar-me graça de estar assim a comer de uma forma sôfrega, com muita pressa, e olhou para mim e disse-me assim: Elizabeth, sabes quantos graus aponta o termómetro do helicóptero? Eu disse não. E ele respondeu-me 53 graus. Eu não queria acreditar que fosse verdade, mas aí percebi porque é que eu me sentia tão mal, porque é que eu tinha uma sensação horrível no corpo, parecia que não tinha energia, que não era capaz de mexer. Sim. Eu achava que era cansaço, mas não era muito mais do que isso. Tinha de facto a ver com o calor. Portanto, essa prova foi uma prova duríssima, onde imensas coisas me correram mal, onde eu vivi imensas peripécias, muitas delas que eu não quis contar a ninguém, que as guardei para mim porque tinha vergonha delas durante muito tempo. Okay. Até que chegou o dia em que a Plátano Editora disse: Elizabeth, o que é que achas de escreveres um livro com essas tuas histórias para os jovens? Podia ser giro. Eu dei comigo a pensar. E então, de facto, foi daí que nasce aquele livro que se chama Irina no Massa Rally, que é um livro de aventuras que conta exatamente a minha história nesse rally, no Massa Rally. Portanto, que é vivida por uma outra heroína, entre aspas, não é? Que tem uma história de vida diferente da minha, mas que vai viver aquele rally como eu vivi, com aquelas peripécias todas que eu não tive coragem de contar. Sim. E naquele momento assumi-as todas e gostei imenso. Foi uma coisa que me deu prazer fazer, foi contar as minhas histórias naquele livro. Dá-me um exemplo de uma história. O exemplo de uma história. Peripécia, sim. Lembro-me de termos terminado uma etapa. Sim. E termos, já não me lembro exatamente quantos quilómetros de Alcatrão para fazer para chegar ao acampamento. E na altura nós já estávamos na Turquia e um dos pilotos que ia comigo, um deles era inglês, o outro era turco. E lembro-me de, como eu ia à frente a navegar, de chegar a uma povoação e hesitar na leitura das placas, não é? Portanto, abrandar um bocadinho para ler o que é que tinha escrito no roadbook, para comparar com aquelas letras deles na placa, e esse piloto turco ultrapassa-me, faz-me sinal para ir atrás dele. E ótimo, portanto, ele é de cá, conhece os caminhos, e fui atrás dele. E fomos ali um bocadinho para a estrada, e eu, a certa altura, depois de sair do Alcatrão, pensei na possibilidade de ultrapassar, depois de ter saído da cidade, mas ao mesmo tempo pensei, deixa-o ir à frente um bocado, sou sempre eu, deixa-o ir. E a certa altura há 2 burricos, daqueles burrinhos pequeninos, na beira da estrada, do lado direito, e de repente o burro para e vira-se com ar de quem vai atravessar a estrada. E nós abrandamos, mas o burro muda de ideias e decide continuar a andar pela estrada fora, e nós voltámos a acelerar e de repente o burro, sem pré-aviso, atravessa a estrada. Ai. O rapaz choca aqui à minha frente, choca com o burro com toda a força, vão os dois pelo ar. O burro cai logo ali na beira da estrada. Ele, naquele mortal que faz pelo ar, inverte-se a ordem, ele cai primeiro, a moto cai-lhe em cima dele. Ele desata a gritar que nem um louco porque tinha 200 kg de moto em cima das costas. Sim. Nós, completamente estressados, a tirar-lhe a moto de cima. A nossa preocupação é: não te mexas. Não te mexas, porque o que é que o rapaz tem? Tem a coluna toda partida, não é? Caiu-lhe o motor da moto em cima das costas. E ficámos extremamente preocupados e fomos tirar o aparelho, não há balize, para chamar a organização. E acionámos a balize e ficámos ali à espera que a organização viesse com o helicóptero para o levar. E fomos esperando. E lá às tantas queria-se levantar, queria-se mexer, e a gente não deixava. Sim. Ele dizia: tenho frio, e a gente tapava com os nossos blusões, tenho fome. E a certa altura lembro que houve um rapaz que passou, e era um rapaz que andava a seguir o rally, era turco, e lembro que ele tinha, com ele levava pão, e levava queijo, e levava mel. Isto é ridículo, isto parece histórias da carochinha. E a certa altura demos connosco a fazer um piquenique, os 4, não é?
E a certa altura eu lembro-me de desatar à gargalhada a pensar assim, bom, quatro pessoas a comer pão, queijo e mel à beira da estrada com um burro morto, um esticado, e às tantas, com o stress e com os nervos, até a rir à gargalhada com aquela situação. E depois de aliviar o stress, dei comigo a pensar, mas porquê que ninguém da prova passa aqui? Porquê que a organização não nos vem ajudar? De repente começou a ficar à noite, e à noite os helicópteros não vêm, e nós começámos a ficar francamente preocupados. E então aí começámos a perceber. Portanto, ele, como era turco, como conhecia um atalho, decidiu fazer esse atalho, e não estávamos a fazer o percurso da prova. Portanto, ninguém passava ali ao pé de nós. Como é que nós nos salvámos? Salvámos porque, a certa altura, o carro da Federação, os ocupantes da Federação Turca, decidiram também fazer aquele atalho. E quando passaram por ali, encontraram-nos, e foram eles que contactaram a organização e que chamaram a ambulância para levar o rapaz. Bolas. Portanto, nós, quando saímos da ligeira, noite escura, já bastante tarde, bastante desanimados, bastante tristes, frustrados, a pensar assim, em que estado é que este rapaz vai estar, não se vai conseguir mexer mais, vai ficar paraplégico. Nós estávamos deprimidíssimos com a situação. E lembro-me de chegar ao acampamento e tratar das minhas coisas, porque já era muito tarde, e a certa altura haver um burburinho no acampamento, e as pessoas diziam, vem o Kamal, e eu ir a correr para a ambulância para falar com ele, para ver como é que ele estava. E a certa altura os dois homens que o estavam a tirar da ambulância, a certa altura desentendem-se, começam a falar um com o outro em turco, não sei o quê, e deixam cair a maca, e o rapaz está lá no meio do chão. Bom, isto são histórias do Arco da Velha, ninguém acredita que isto seja verdade. Bom, e eu às tantas, pronto, fui tratar das minhas coisas, frustrada, a contar aos Jorge, bem, imagina só que aconteceu isto assim, e no outro dia lembro-me de estar à partida para a especial, com o outro rapaz em inglês, estarmos na conversa, todos tristes, a perguntar nós próprios como é que será que está o Kamal, em que situação é que ele está. Portanto, já estávamos pilotos todos a partir, já não faltava praticamente ninguém, e de repente ouve-se um barulho no motor, a gente olha, e era o bom do turco, vinha lá com a sua moto toda partida, toda presa com tape, sem carnagens, completamente destroçada, e ele todo contente, todo feliz da vida. Portanto, o que é que o rapaz tinha? Tinha feito uma entorse no pé, não tinha nada, estava impecável. Não tinha nada. E eu aí aprendi uma grande lição: se a pessoa se quer mexer, é porque se sente bem, deixa mexer. Pronto, fiz o rapaz passar uma má circunstância, tinha receio do estado em que ele pudesse estar, e no fundo ele estava em bom estado, e ainda fizemos mais umas boas etapas juntos, e foi daquelas histórias que fez com que eu tivesse um mau resultado. Sim. Mas pronto, que foi giríssimo de contar assim à distância. Claro, é uma delas. Claro. Para lá, só sair de um acidente desses e depois da maca a cair, ter com uma entorse, foi ótimo. Foi uma sorte. Foi excelente. Por isso a gente dizia que aquele homem tinha 7 vidas. Ele, aquela etapa do helicóptero que eu estava a contar, eu lembro de estar debaixo do helicóptero e dizer: Kamal, tu não comes. Ele dizia: não tenho fome, mas deves comer, come qualquer coisa. Não me apetece. Eu dizia: mas tu estás bem? E ele dizia: estou. Kamal, tu dizes que está bem, mas os teus olhos dizem-me que não. Foi a nossa conversa. Nós arrancámos e ao fim de um bocadinho nós chegámos à beira do Mar Cáspio e eu tive dúvidas no roadbook, parei, e ele aproveitou aquela paragem para ir ter com o outro rapaz e dizer: olha, não me estou a sentir bem, vai olhando para trás para ver se eu vou atrás de vocês. E senta-se no chão, deita-se e já não se levantou mais. E aí tivemos que voltar a chamar o helicóptero, porque estava completamente desidratado, com uma insolação enorme, e mais uma vez ele foi evacuado naquela corrida, porque ele teve imensas histórias, porque foi uma corrida enorme, extremamente difícil, foi uma corrida massacrante, e ele fez parte da nossa história, e das histórias que nós depois ficámos ali imenso tempo à espera que viesse o seu helicóptero, já não consegui terminar a etapa, enfim, todas as etapas tivemos problemas, foi horrível. Portanto, mas foi horrível, mas está cheia de histórias exatamente dessa. Exatamente, muitas histórias, é verdade. Qual é que seria a maior lição até agora de todo este percurso? Eu não sei qual será a maior, porque eu tive tantas lições de vida, tantas. Uma das lições que o deserto sempre me deu é aquela lição de humildade. Não vale a pena a gente pôr-se em bicos de pés, achar que somos grandes craques, que somos os maiores. Nós estamos convencidos que somos os as
Somos uma estrela, o deserto está ali para nos mostrar que nós não valemos nada, que temos que pôr o rabinho entre as pernas e ser racionais e sermos inteligentes, porque nós de facto não valemos nada e estamos sempre a ser confrontados com isso. E isso foi uma das grandes riquezas do deserto. Às vezes o Jorge diz-me: tu és demasiado humilde, aquilo que tu já fizeste, aquilo que tu já conseguiste, mas eu não consigo ser de outra maneira, porque de facto nós estamos sempre a ser confrontados com as nossas incapacidades e com a nossa capacidade de nos pormos à prova e de vermos se somos capazes ou não de fazer, não é? E isso foi uma das coisas muito giras. Depois aprendi imenso a distinguir aquilo que deve ser dado valor e aquilo que a gente dá valor no nosso dia-a-dia, que não vale nada, a valorizar as pessoas, a valorizar a sobrevivência, as coisas básicas do nosso dia-a-dia, que nós não damos valor nenhum, damos como facto assumido, não é? Que temos água, que temos comida, que temos um bem-estar. Isto não é nada garantido. Nada nos garante que a gente tenha esta vida maravilhosa que nós temos aqui em Portugal, não é? A quantidade de pessoas que eu vejo por esse mundo fora, que não têm nem para beber. Quando eu dizia, estou uma semana sem tomar banho, que horror, não era capaz de fazer o que tu fazes porque eu não era capaz de estar um dia sem tomar banho, dizem muitas mulheres. Num sítio onde não há nem para beber, como é que eu me posso dar ao luxo de tomar duche com não sei quantos litros de água? Portanto, esse tipo de coisas, não é? Que muitas vezes nós valorizamos e que não têm valor nenhum. Essa foi das coisas também que aprendi imenso com o deserto. Muitas lições, eu acho que aprendi imenso. Qual foi o maior choque cultural depois de passar por estes países todos? Acima de tudo, uma das coisas com a qual eu sou sempre confrontada é com a questão do género. Sim. Nestes países árabes, onde as mulheres não valem nada, não são valorizadas. Trocadas por camelos, não é? Como se costuma dizer. Onde os homens muitas vezes têm que olhar para mim como se eu fosse um homem. E às vezes alguns são capazes disso, não é? Sim. Custa-lhes, mas às vezes eles dão com eles numa circunstância onde não têm alternativa. E têm que lidar comigo como se eu fosse um homem. Isso é também das coisas giras e é o maior choque cultural, é exatamente esse. Estares numa situação onde tens uma pessoa à tua frente que tem tendência a não querer acreditar em ti, a não te querer valorizar, a querer dar-te com os pés, mas depois não tem outra forma senão lidar contigo de uma forma correta, porque não tem alternativa. Pronto, é aquela circunstância. Quem é que manda, quem é que decide, quem é que paga, quem é que tem o poder, entre aspas? É ela, ó diabo. E agora como é que isto se faz? Não é nada fácil. Não, deve ser um nó na cabeça dessas pessoas, certo? Mas lembro-me de um dia me sentir feliz. Um dia em que eu enterrei o caminhão nas dunas, comecei a cavar, começámos os três a cavar, olhei para o alto da duna e vi 2 militares, isto na Mauritânia. Estavam ali, com as mãos nos bolsos, a olhar para mim, eu fiz-lhe um gesto e eles vieram ajudar. E vieram a tirar areia debaixo do caminhão também. E no final, quando o caminhão estava pronto a sair, eu estendi a mão para lhes dar um passo bem e estava à espera que eles me fizessem aquele gesto que fazem sempre, que é de recolher a mão e dizer: não estou autorizada a tocar em mulheres. Okay. E eles apertaram uma mão. Que fixe. E eu adorei. Quer dizer, foi assim uma coisa fabulosa, não é? Naquele momento eu fui tratada como um homem, portanto, eles deram uma mão e foi uma promoção para a minha pessoa. Eu gostei imenso disso. Imaginemos que está alguém aqui a ouvir-nos e que pensa, que quer mesmo ir fazer o Dakar ou fazer um rally pelo deserto, ou mesmo só quer pegar na moto e quer dar a volta ao mundo, qualquer coisa assim do género. Qual é que era o conselho que lhe davas? Bom, fazer conselhos para fazer o Dakar. Uma das coisas que nós temos que ter sempre em linha de conta é que nós temos que nos preparar muito bem. Não é uma prova que aceite bem improvisos. A história de todas as pessoas que participam pela primeira vez tem muito a ver com improviso, não é? Mas pode-se fazer muito melhor se a pessoa se preparar. Preparar fisicamente, preparar em termos logísticos, organizar as coisas todas muito bem. Esse é um dos aspectos. E depois, outro conselho seria dizer à pessoa que ela tem que estar preparada para tudo. Para sofrer, para passar maus bocados, tem que estar preparada para ser inteligente, a enfrentar situações com as quais não estava a contar, para resolver problemas que nunca pensaria tê-los, para viver situações extremas e encarar isso tudo de bom tom, de ir ao limite em termos de capacidades físicas, de ir ao limite em termos de capacidades psicológicas, que eu já vi muitas pessoas perderem completamente a cabeça no meio do deserto, porque estão no limite das suas capacidades e, portanto, é uma corrida que puxa muito por nós. E ao puxar muito por nós, as pessoas revelam-se.
e tudo aquilo que tem lá muito escondido, que a gente consegue esconder dos outros e que não quer mostrar a ninguém naquelas alturas, a gente perde completamente o verniz e tudo o que está lá no fundo salta cá para fora. E a gente revela-se às vezes pessoas muito diferentes daquilo que a gente mostra aos outros que é, e às vezes nem sequer temos a noção que somos. E isso foi também uma experiência de vida muito importante para mim, que eu achei muito interessante. Foi exatamente isso, aprender a ter que lidar com esse tipo de situações. Ok. Elizabeth, onde é que as pessoas te podem encontrar? Online? Tenho um site que tem um mail que é diretamente para mim, que eu vejo todos os dias, diariamente. Tenho um Facebook também, que é um Facebook que não utilizo com um caráter muito pessoal, mas com o caráter desportista, e que, portanto, nestes últimos meses tem estado assim um bocadinho parado, mas que, acima de tudo, através do mail do site, as pessoas podem me contactar, e recebo muitos mails de pessoas que querem conversar comigo, às vezes só dar-me os parabéns, pedir-me uma opinião, pedir-me qualquer coisa, e a partir daí é sempre viável. Ok. Obrigada, Elizabeth, isto foi muito giro, e espero ver-te noutra prova em breve. Eu também gostava muito e estou a fazer os possíveis para isso. E, portanto, se tivermos aqui alguém a ouvir-nos que tenha capacidade de investir neste tipo de modalidade, que goste, podem contactar-me, porque eu estou a bater às portas todas, e se consigo arranjar meios para continuar. E gostava muito, e acho que ainda posso fazer um bom resultado. E, acima de tudo, gostava, imagino-te, fazer aquele... de ser a única pessoa a nível mundial a conseguir correr as 3 categorias, eventualmente, moto, carro e caminhão. E carro ainda não tive a oportunidade de fazer, eventualmente podia ser uma hipótese. Olha, sim, isso era muito interessante. Fica aqui a nota, então, se alguém puder, então, investir nesta competição, neste percurso da Elizabeth. Então, eu vou deixar os contactos todos na descrição dos episódios, portanto, de certeza que vai estar bastante acessível. Obrigada. Obrigado, eu. Foi um prazer estar aqui à conversa. Igualmente. Obrigado. Esperamos que tenham gostado. Se quiserem entrar em contacto com a Elizabeth, os links vão estar todos na descrição do episódio, e agradecemos que lhe possam dar uma ajuda, já que queremos ver Portugal a triunfar uma vez mais pelo deserto. Quanto a nós, estamos no Facebook em The Pole Podcast, no e-mail polepodcast@gmail.com, e se quiserem entrar em contacto até comigo, eu estou no Instagram em Kai Rocha, com K. Não se esqueçam que agora temos uma página de Ko-fi onde nos podem doar um café, que bem precisamos para passar longas horas a editar, a conversar, o que não é assim tão mau, e a orientar este podcast. O processo é super simples, através de PayPal, e se quiserem podem fazê-lo de forma anónima. Se o dinheiro estiver apertado, mesmo até para a dose de cafeína diária, agradecemos só o share da página. O nosso muito, muito obrigada desde já pelo cafezinho. A polida captação e tratamento de som e fotografia foram realizados no Estúdio Q pelo José Garcia. A fantástica ilustração é da Joana Rolo. O jingle foi criado e desempenhado pelo exímio Miguel Nicolau, e esta voz que estão a ouvir é da Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até para a semana.